Pronto, tá gravando aí. Bom, por que o Python? Tá? O Python está sendo a linguagem do momento aí para o pessoal que está começando a iniciar, que está começando a programação, na área de programação, o pessoal que já está inserido há muito tempo. Assim, porque ele é uma linguagem muito fácil. Tá? Eu vou falar sobre as características dele já, sobre as vantagens, tá? E por que ele está sendo tão a menina dos olhos, digamos assim. Vamos falar também um pouquinho sobre as aplicações práticas, o que eu consigo fazer com Python, e algumas aplicações bem famosas que utilizaram já a linguagem. Os ambientes de desenvolvimento, vou falar bem rapidamente com vocês sobre isso. No e-mail eu já deixei alguma indicação, umas duas indicações de links para vocês instalarem a plataforma. A sintaxe básica, eu vou abordar variáveis, operações, o que são strings, mas vez ou outra eu vou estar dando um pulinho lá na frente e volto, porque não necessariamente o estudo de uma linguagem de programação é linear. Tá? Vou abordar a estrutura condicional e o básico de estrutura de dados. Vou estar abordando com vocês o if e o for. Tá? Na aula de amanhã vocês vão ver outras, mas hoje comigo é só o if e o for. Estrutura de dados também eu não vou abordar muito, porque é um tema bem complexo. Eu vou falar só a nível de o que é uma lista, como é que eu declaro uma lista, como é que eu alimento uma lista, enfim. Tá bom? Bom, primeiro tópico, por que o Python? Né? O Python ele é uma linguagem que foi implementada em 1989. É uma linguagem muito simples, muito intuitiva de se usar. Uma pessoa que ela não precisa ter um vasto conhecimento de programação, mas se eu colocar um código para ela, devido à facilidade, devido à elegibilidade da linguagem, ela consegue ter uma ideia mais ou menos do que aquilo faz. Hoje mesmo eu li uma reportagem da Exame que Python, assim, existe uma grande escassez de programadores e desenvolvedores, que são coisas distintas, pelo menos ao meu ver, no Brasil. E que, além disso, faltam pessoas qualificadas. E que as empresas hoje elas procuram muito Python. Principalmente porque a área que está em expansão, a área que as empresas estão procurando é a área de data science, né? Análise de dados, ciência de dados, todo esse fuzuê por causa de dados. E o Python é uma das linguagens principais para esse estudo. Tá? Então, o Python é diferenciado pela sua simplicidade, é uma linguagem multiplataforma, quer dizer que eu usando Linux, eu usando o macOS, ou outro sistema operacional, eu consigo programar. Se, assim, tem aplicações que facilitem também, caso não consiga de imediato, tem aplicações que fazem o intermediário disso, o intermédio. Ela já foi planejada para ser uma linguagem produtiva e de fácil entendimento, que difere muito. Você pode ver pela sua sintaxe, ela não faz arrodeios. Por exemplo, para imprimir uma mensagem simples em Java, eu necessito aí de 3, 4 linhas. Em Python, em apenas uma linha, eu já consigo imprimir uma mensagem na tela. Tem uma ampla comunidade ao redor do mundo e é de código aberto. E, ao meu ver, essas duas últimas características são as fundamentais, tá? Porque se você programa 2 linhas, 5 linhas, 2.000, você naturalmente vai se deparar com erros. E é muito fácil, muito mais fácil lidar com erros quando você tem muito mais pessoas aí dispostas e que já passaram por isso para te ajudar a passar. Tá? E o fato de ser código aberto e também junto ter uma ampla comunidade quer dizer que cada vez mais bibliotecas importantes, módulos vão ser disponibilizados, o que afunila e aprimora muito mais o estudo. Tá? Bom, essas aqui são algumas comunidades e sites para tirar dúvidas. Tá? Tem a comunidade brasileira de Python, que ela é muito boa. Tem um Stack Overflow, aí independentemente da linguagem, o Stack Overflow dá conta, mas assim, é uma ótima ferramenta para se tirar dúvidas e para fazer networks. O GitHub, né? São duas comunidades, na verdade, que independentemente da linguagem, você consegue tirar bastante dúvidas por ela. Então, explorem muito o GitHub. Tá? O GitHub, o que ele é? Ele é um site que você cria repositórios e você disponibiliza códigos.
né? Então, as pessoas, um programador lá dos Estados Unidos, por exemplo, ou de qualquer outro país, ele consegue acessar o seu código e sugerir melhorias, ou até mesmo ele fazer as melhorias para você. Isso é muito importante, mas não fica apenas limitado à comunidade. Você pode criar o seu portfólio e critério de seletividade do GitHub, tá? Se você tem um portfólio lá, você se inscreve para uma vaga numa empresa, eles vão olhar teu portfólio, e aí tá lá no GitHub, e aí as pessoas interagindo também, isso é muito importante, tá? E você também pode dar um Google em outras comunidades, porque o que não falta são blogs e sites com pessoas aí com Python para tirar dúvidas, tá bom? Bom, algumas das aplicações práticas são para sistemas web, utilizando o Django, Flask e Web2Py, por exemplo. Tem para construção de aplicativos, usando o Kiwi. Tem para desktop, usando o TK-Inter, o TK-Inter, como queiram. E tem que, particularmente, é a minha favorita, que é a que eu estou estudando, que é Data Science. Aí você vem com Machine Learning, inteligência artificial e análise de dados com as bibliotecas mais famosas, talvez, aí, que é o Matplotlib, o NumPy e o Pandas. Tá? Poderia falar 1 hora, já aproveitar que eu já falo demais, poderia passar 1, 2 horas falando aí da importância de Data Science no mundo de hoje, né? Mas não é a finalidade da aula, mas gravem bem essa área, porque já fica... Sim, Paulo, pode ficar outro mini curso, não vou reclamar. Mas, assim, é a área... Assim, não vou começar não, senão não paro, tá? Mas fiquem de olho nessa área. Bom, e aí eu falei para vocês que tem algumas aplicações bem famosas que a gente vê por aí, que a gente usa, e tem Python por detrás, né? O Spotify, por exemplo, que particularmente uso direto, no back-end dele tem muito de Python lá, tá? Aí tem um Blender 3D também, e aí vem o Star Wars. Na verdade, a gravadora, né, a editora, que utilizou Python para processamento gráfico. Então, é uma outra finalidade, uma outra utilidade aí do Python muito importante. Aí você tem Star Wars, você tem Indiana Jones também, né? Que lá por detrás, lá no estúdio, tem Python. Então, assim, Python tá em muitos lugares, tá? Tá em todo canto. Bom, e aí vem 3 plataformas, tá? Para você pode desenvolver. Você tem um Visual Studio Code, que a ideia é que o Leonardo vai estar utilizando. Vou trabalhar com vocês amanhã. Tem um Jupyter Notebook, que eu vou usar com vocês hoje. Tem um IntelliJ, que é uma ideia bem legal, ela é ampla, né? Que vocês podem acessar também. E tem o Google Colab. Lá no início da aula, eu perguntei quem tinha conseguido instalar aí, e aí muitas pessoas falaram que sim, que conseguiram e tal. Mas, caso não tenha conseguido, vou abrir aqui para vocês o Google Colab, tá? Sim, Paulo, todas as plataformas têm o mesmo propósito. Só que, assim, por exemplo, quando você vai trabalhar com plotagem e tudo mais, eu acho mais interessante um Jupyter Notebook da vida, por exemplo, tá? Tem os seus propósitos, mas particularmente para algumas coisas eu prefiro uma, para outras eu prefiro outra plataforma, tá? Peraí, aí vai de novo. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Gente, para acessar o Colab, vocês abram um navegador e aí digitem colab.research.google.com, tá? Ou então vão no Google direto e colocam Colab. Bom, o Colab ele é uma forma mais acessível, digamos assim, de você programar Python, porque você utiliza os servidores da Google, você não utiliza os seus recursos computacionais. Então, para quem não tem uma máquina muito boa, assim,
você pode estar utilizando o Google Colab, tá? Ele é bem simples, aqui você pode digitar o seu código, tá? E aí você vai dar um playzinho aqui e aí vai, tá? Ele é uma forma mais simples aí de vocês trabalharem. Tá aparecendo para vocês em tela cheia aí? Vamos lá. Bom, e aí a gente já pode iniciar a aula de fato, né? Começar aí com o básico de Python, tá? Eu vou estar abrindo aqui com vocês o Jupyter Notebook para quem instalou. Vocês podem abrir aí o prompt de comando, tá? Vão na tecla iniciar, digitem cmd ou prompt. Um momento. E aí vocês podem digitar Jupyter espaço notebook, tá? E aí podem apertar Enter. E aí ele vai abrir para vocês a parte inicial, o painel lá do Jupyter, tá? Só aguardar aqui. No Virtual Studio Code você pode programar em outras linguagens também. Tá? Existem as específicas para Python e, por exemplo, o IntelliJ você consegue programar em Java, por exemplo, e várias outras. Mas aí quando você pega, por exemplo, o Spider, que é uma plataforma bem utilizada, que está sendo bem utilizada também, que ela é muito boa para plotagem de gráfico e tal. Aí você já usa um Python ou R com ela. Tá? Então, o que vai variar em algumas IDEs é justamente quais linguagens que ela comporta. Tá? Bom, deixa eu... Vocês estão vendo aí o meu Jupyter, meu notebook? Tá bom. Bom, e agora a gente vai iniciar a parte da sintaxe básica, tá? Desculpa aí um pouco a demora, aqui eu ainda tô... A parte de compartilhamento de tela ainda é um pouco nova para mim, tá? Mas vamos lá. O que a gente vai falar primeiro são as variáveis e os operadores, tá? Variáveis, como o próprio nome já sugere, são coisas passíveis de alterações. Quando a gente fala numa linguagem, na programação, variáveis são aqueles espaços de memória que podem ser sobrepostos. Tá? Essa é uma coisinha mais técnica, mas é só para ilustrar que variável é aquilo que pode ser alterado posteriormente. Quando a gente declara uma variável, nós fazemos o seguinte: a gente dá o nome da variável igual a um determinado valor. Tá? No Python é assim. A gente pode utilizar o nome de variável, ele é totalmente arbitrário, mas ele segue algumas regras e algumas práticas, que a gente diz que são boas práticas, tá? Uma forma do código ficar mais elegível. Bom, e aqui eu tenho b é igual a 10. O que eu estou querendo dizer? Como é que eu leio isso? Eu tenho uma variável chamada b, que ela recebe o valor 10. Quando eu coloco, vejam bem que eu estou usando b igual a 10 e esse igual, eu estou atribuindo, tá? Ele é um operador de atribuição. Mais para frente, daqui uns 3 slides mais ou menos, vocês vão ver outra forma de usar o igual, que é a combinação de dois iguais, que já vai ser outra coisa, vai ser outro significado. Mas, por enquanto, nesse slide, é um operador de atribuição. Estou igualando uma coisa à outra. Bom, e aí eu tenho b igual a 10 e, em seguida, eu coloco b igual a 11. O que quer dizer que o meu b, o mesmo b declarado anteriormente, ele não vai ter mais aquele mesmo valor. Ele vai receber esse novo valor 11 agora. Tá?
E a função print, ela vai imprimir um valor na tela e a função input vai solicitar um dado de entrada do usuário. Vejam que na ementa não tem funções com vocês, mas é impossível eu falar de variáveis, de operadores, de laços condicionais, sem repetir esse nome várias vezes. Tá? Vocês vão ver de forma mais conceitual, um pouquinho mais profundo o que são as funções com parâmetro, sem parâmetro, funções de uma linha, mas eu tenho que falar esse nome várias vezes. E aí eu já adianto para vocês essas duas funções, que é a função print e a função input. Tá? A função print, ela é uma função que eu digo que ela é de saída. Por quê? Porque eu, programadora, estou dando uma saída para o usuário, né? A máquina está imprimindo alguma coisa para o usuário. Já o input, ela é o inverso. É o usuário inserindo alguma coisa na minha máquina. Tá bom? Então, o print imprime, o input lê. Recebe o dado do usuário. Agora sim. Bom, eu disse que os nomes das variáveis são arbitrários. E são, mas eles têm algumas regras para ser seguidas, tá? Os nomes das variáveis não podem iniciar com números, não podem conter espaços, e não podem ter caracteres especiais, e não podem ser iguais a uma palavra reservada, tá? Essas são as regras. Você pode fazer qualquer nome desde que ele cumpra essas regras aqui, tá bom? E aí daqui a pouco eu vou estar mostrando o código para vocês e vou dar alguns exemplos de nomes inválidos e válidos, tá? E aí eu vou falar agora sobre os números e algumas operações, tá? Existem dois tipos de números em Python, que são os números inteiros, que podem ser positivos ou negativos, e floats, que são números decimais, os quebrados, podem ser positivos ou negativos também. Um número lá, vamos dizer que o meu B, aquele meu B lá, ele é igual a 11.0. E aí, ele está como int ou está como float? Está como float. Porque vamos colocar assim, vamos sistematizar o seguinte. Um número que tem um ponto e alguma coisa depois, a gente diz como float, tá? É uma coisa bem simples, mas que às vezes pode confundir. E para saber qual o tipo de um número, você pode utilizar a função type. Em Python, você não precisa, diferente para quem já tem conhecimento aí já teve contato com alguma outra linguagem, você não precisa declarar inicialmente o tipo de um valor. Por exemplo, lá em Java, eu coloco que uma variável ela é do tipo int, que é a minha variável do tipo double, variável do tipo string. Vou falar com vocês já sobre isso também. Mas já no Python eu não preciso fazer isso. Basta eu iniciar uma variável e aí ela já vai ler de acordo com o valor com que foi atribuída. Tá? Aqui, deixa eu ver. Aqui são algumas funções built-in. Funções built-in são funções que já vêm com o Python. Quando você instala, elas já vêm dentro. E aí algumas vão ser faladas melhor, tá? Mas vou só falar aqui por cima de algumas dessa tabela aqui. Por exemplo, essa primeira aí, a função ABS. Ela é a função modular, tá? Falando a grosso modo, bem grosso mesmo, coloco lá ABS, abre parênteses, aí eu coloco -8 e fecho parênteses, por exemplo, ela vai devolver para mim o valor 8. Tá? Então, ela pega o negativo e devolve um positivo, falando bem a grosso modo. Tá? Quando eu pego, por exemplo, a função bin, abre e fecha parênteses, o que eu coloco dentro do parênteses, ela retorna para mim o equivalente binário. Você vê também, bem na terceira coluna, terceira linha, a função x, que ela faz basicamente a mesma coisa que o bin, só que ao invés de devolver um binário, ela devolve para mim um valor hexadecimal. Tá? Voltando lá para a primeira coluna, nós temos o bool, né, que converte para um tipo booleano, verdadeiro ou falso. Tá? Em segunda coluna, por exemplo, nós temos o dict, que é um dicionário, é uma estrutura de dado. Tá? O que acontece? O que o dict faz? Ele pega um tipo de dado colocado lá nos parênteses e converte para um dicionário. Eu estou falando por cima, mas existem aplicações específicas para a utilização dessas funções. Tá? Não é simplesmente uma coisa só. Você aprende mesmo quando você se depara com um problema e aí você precisa utilizar aquela função.
tá? Continuando rapidamente, nós temos o float, que pega o que está dentro do parênteses e converte para o tipo float. Então, se eu coloco lá, B é igual a 11, né? Se eu coloco float, abre parênteses, B, fecha parênteses, o que ele vai me retornar? Ele vai me retornar 11.0, ou 10.0, tá? E o int, bem do lado, na próxima coluna, ele faz o mesmo que o float, só que ao invés de devolver um float, ele vai devolver um int. 10.0 vai retornar 10, tá? E aí tem algumas outras funções que vão ser faladas ao decorrer da aula do mini curso para vocês, tá? Aqui eu falo com vocês sobre os operadores matemáticos. São os operadores da adição, da subtração, multiplicação, divisão e módulo. E potência também. Tá? Eles são úteis quando, por exemplo, você vai fazer um laço condicional, tá? E para realizar operações matemáticas. Não tem muito o que dizer sobre isso. São para realizar operações matemáticas. Tá? Em alguns casos, daqui a pouco eu vou estar falando de string para vocês, nós vamos estar utilizando lá o operador da soma, mas não vai ser uma soma exatamente, tá? Mas assim, quando a gente trata de números, quando a gente trata de números, a gente utiliza esses operadores aí, tá? Para fazer as operações matemáticas comuns. Bom, esses são os operadores relacionais, tá? Lembra lá que eu falei, que eu disse que B é igual a 10, e aí depois eu disse que existe uma combinação aí de dois iguais, que não é a mesma coisa. Bom, é aí que ele entra. Por quê? Porque nós temos aí, na primeira linha, combinação de dois iguais. E ele entra como operador relacional. Ele relaciona, faz relações. Tá? Aquele lá, ele atribui valores a uma variável. E esse aqui, ele é muito útil em comparações. Tá? Ele é para comparar. Como é que eu leio? Eu coloquei lá, B é igual a 10. Eu digo que a minha variável B, ela tem o valor 10. E aí eu coloco B igual a 10. Como é que eu leio isso? Eu leio B é igual a 10, eu faço uma pergunta, tá? Então essa é basicamente a diferença entre um igual e dois iguais, tá? São para comparação, para relações. E aí eu tenho o operador da diferença, ponto de exclamação igual, maior que, menor que, aqueles conhecidos da matemática. Maior que ou igual a é a flechinha de maior com igual e assim sucessivamente com menor que, tá? E aí eu entro com os operadores de atribuição. Aquele primeiro igual lá que eu falei, é o operador de atribuição, de igualdade. E aí o de atribuição tem os mesmos dos operadores matemáticos, a diferença vai ser na leitura, tá? Porque quando eu coloco mais igual, menos igual, eu estou repetindo o meu lado esquerdo da igualdade no lado direito para fazer a operação com outro número. Tá? Vocês podem ver aí no exemplo. Eu digo que A mais igual a 10 é a mesma coisa que dizer A é igual ao próprio A mais 10. Tá? Isso aí é útil para sintetizar mesmo, digamos assim. Tá? E aí tem um da divisão inteira também, duas barras normais igual. E aí aqui tem os operadores lógicos, né? Aqui é útil para quem já conhece a tabela verdade, para quem já sabe como é que funciona as operações lógicas, mas vou explicar aqui bem por cima como é que funciona. Nós temos o AND, o OR e o NOT, tá? São aqueles, é o E, o OU e o NÃO, de negação. O AND, na verdade, esses operadores, eles vão retornar para a gente, geralmente, um valor booleano, verdadeiro ou falso, tá? O AND vai me retornar valor verdadeiro quando os dois elementos, as duas variáveis, os dois que forem que eu estiver comparando, ambos tiverem valor verdadeiro. O OR vai me retornar falso quando tiver, somente se todos eles forem falsos, tá? O E e o OU, eles são opostos nisso. Enquanto um precisa de todos verdadeiros para retornar verdadeiros, o outro precisa de todos falsos para retornar falsos. E aí o NOT é negação. Estou fazendo uma afirmativa, coloco o NOT na frente, estou negando. Estou negando alguma coisa, coloco o NOT na frente, volto lá para a afirmativa. Tá?
E aqui são as strings, mas assim, para a gente não perder muito o que a gente falou até agora, eu vou lá pro meu notebook, tá bom? Se tem alguma dúvida, tá tudo certo? Beleza. Bom, vocês estão vendo aí os códigos? Esses códigos aqui, eles estão disponibilizados no GitHub, tá? Tá aí o link. Eu comecei a usar, particularmente comecei a usar há pouco tempo, essa semana. Eu faço os cursos e tal, aí coloco lá para ir alimentando mesmo. Os códigos da aula vão estar todos lá, tá? Bom, aqui eu dou para vocês exemplos de nomes inválidos, tá? Para os nomes lá, que eu disse que são arbitrários, mas tem as regras. E aí aqui eu tenho, por exemplo, forcham igual a 4.6, oi com exclamação, minha variável, e aí eu vou rodar. Para quem ainda não teve contato com o Jupyter Notebook, você pode rodar o código vindo em run, ou então apertando Ctrl Enter, tá? Letra. Tá melhor. Gente, tá melhor assim? Tá bom já? Beleza. Bom, tá aqui os nomes inválidos, né? Forchan igual a 4.6, oi, ponto de exclamação, ponto de exclamação, minha variável com espaço, e aí eu vou rodar. Vocês podem vir run ou então Ctrl Enter, tá? Para quem ainda não teve contato com o Jupyter Notebook. E aí ele vem e me aponta um erro já. E uma coisa que eu devo falar é assim, o tratamento de erro, e aí eu falo a forma que se lida os erros na programação, ele tem que ser de uma forma diferenciada, tá? Eles são uma fonte importante de aprendizado. Então, não saiam correndo quando vejam um erro. Independentemente da quantidade de linhas de códigos que os seus projetos têm, é natural que os erros apareçam e aí vocês têm que ler o erro, tá? Os erros vão estar te apontando exatamente o que aconteceu e aí você pode aprender. E aí, mais uma vez, vem a importância de ter uma ampla comunidade, que aí, se você não conseguir tratar o seu erro, você joga na internet, que certamente outras pessoas já trataram ou vão estar dispostas a resolver junto com você, tá? E aí eu vou apresentou um erro de sintaxe. Bom, o que é sintaxe? Sintaxe é a instrução traduzida para a linguagem Python. E aí me apontou um erro de sintaxe. Aí eu vou lá no Fortran e não sei que existe uma regra, e aí eu testo, por exemplo, troco por um outro número, aparece o mesmo erro, e aí eu tiro, e aí já me aparece outro erro. Então, assim, tratem os erros de forma diferente, tá? Aprendam com eles. E aí aqui são os exemplos de nomes inválidos que o Python não vai aceitar, tá? E aí, logo em seguida, eu já venho para o exemplo que tem os nomes válidos, tá? Um A, uma variável qualquer, e aí o underline, o underscore, ele é uma boa prática, inclusive, tá? Para nome de variável. E assim, é boa prática, então, a boa prática, na verdade, individualmente falando, tem que ser a que é elegível para você, tá? Mas, assim, falando a nível global, o underline é uma boa prática. Bom, e aqui eu aponto para vocês uma variável indefinida, né? Que eu não falei sobre isso, inclusive. Variável indefinida é quando eu não inicializo uma variável, tá? A variável só vai rodar, só vai ter sucesso lá no meu código se eu inicialmente defini-la, tá? E aí aqui vai dar um erro, justamente, name is not defined, tá? Quer dizer que ela não foi definida. E aí eu preciso inicializá-la, tá? Atribuir um valor a ela e em seguida eu chamo.
Aqui eu coloco C igual a 25 e depois eu dou o C. Mas veja que eu poderia colocar aqui, para já utilizar a nossa função print, tá? E aqui já vai imprimir o valor de C, de 25. Tá? Se eu quiser, vou atribuir outro valor aqui. Deixa eu primeiro rodar esse aqui. Aqui, verificando o tipo da variável, aquela função type que eu falei lá para vocês, eu coloco aqui, ó, já me aparece um int. Se eu coloco, por exemplo, aspas 25, e aí peço para imprimir, sai o mesmo 25, mas se eu rodar aqui a linha, se eu executar a linha do type, já vai ser uma str, que é uma string. Já vou falar com vocês, tá? E aí é aquela definição de variável, algo que muda, que é totalmente mutável, tá? E aí, em seguida, vem a declaração múltipla, tá? O que é a declaração múltipla? Sou eu inicializando variáveis separadas por vírgula. Então, aqui eu posso colocar quantas variáveis eu quiser, que o resultado delas vai vir, respectivamente, também separado pelas vírgulas, tá? Eu não acho muito legal de fazer, acho confuso. Nesse caso aqui, por exemplo, tem 3 alunos. Pô, bacana, legal, ficou bonito. Mas para um número muito grande de variáveis, eu já não acho legal, tá? E aí, vou rodar aqui, vai dar certo. Venho para a linha seguinte, vai imprimir, tá? Poderia colocar o print aqui, não tem problema, é similar, tá? E aí vem, continua imprimindo aí, tá? E assim também é possível igualar o valor das variáveis, tá? Das variáveis. Eu coloco uma variável A lá, iguala ela a B, iguala a C, e aqui o roxo vai ser o resultado dessas 3 variáveis inicializadas, tá? São algumas formas de se declarar variáveis. Bom, aqui eu já trato os operadores matemáticos e alguns outros também, tá? E junto com variáveis. Veja só, eu coloquei aqui uma variável ano atual, e aí eu dou um int input ano atual. Eu vou tirar esse int aqui, e vou imprimir só esse ano atual, tá? Ano atual 2020. Beleza. Vamos dar só um type aqui para ver o que é exatamente isso aqui. É uma string. Pô, mas eu coloquei um valor inteiro ali, por que está me apontando isso como uma string? Bom, o input, ele é uma função do Python que ele já lê como string, tá? Ele já está preparado para ler qualquer coisa como string. Isso futuramente pode dar problemas, tá? Quando você, enfim, em algumas aplicações dá problema. E aí, por isso, lá no começo, eu tinha um int ali. Por quê? Porque para eu receber um valor da função input, um valor inteiro, para eu manipulá-lo posteriormente, eu tenho que colocar int, abre parênteses, input, fecha parênteses, tá? Então, voltando aqui. E aí, posso colocar type, vai me devolver o int. Bom, e aqui, ano nascimento, a mesma coisa, tá? E aí aqui eu consigo fazer a minha operação matemática, tá? Usando lá, veja que no tempo todo eu estou usando o símbolo de atribuição, e aqui eu utilizo o operador de subtração. E vejamos aqui, se eu vou tirar novamente, vou tirar o input daqui, tá? Vou rodar aqui 2000. Ó, já deu outro erro. E aí eu já expliquei anteriormente e volto a repetir. Vou ler o erro, vejo que é um tipo que não está sendo suportado. Por quê? Porque ele está tentando fazer uma operação matemática com int e com string. Strings são cadeias de caracteres, tá? Falando a grosso modo, são textos. Então eu não consigo fazer uma operação matemática sobre string, tá? E eu volto aqui para o meu int e aí, enfim, ele vai conseguir fazer a operação que eu pedi, tá? E aqui eu vou e falo sobre o float com vocês, tá?
Segue a mesma coisa. Na lateral é uma contagem de entradas e saídas de dados. Sim, Paulo, é sim. Quando você tem um in aqui, sou eu colocando o código. Aí eu vou rodar agora essa variável salário bruto aqui para tu ver, tá? Ó, vou colocar aqui 2.630, por exemplo. Essa parte aqui já é a parte do out, tá? A parte da saída. Então é mais para identificar, tá? Deixa eu ver. Aqui, ó. Type ano atual. Na entrada 17. Aí, ó, a saída correspondente à entrada 17 é essa aqui. Está sendo identificada pelo número. Beleza? Entendeu? É organizado mesmo. Bom, e aqui faço outra operação matemática, né? Peguei o salário bruto, e aí eu tenho já a minha variável imposto igual a 0,1, e aí eu já faço a operação matemática. A operação matemática no Python, na programação, segue a mesma ordem, tá? Da operação matemática, da matemática mesmo, por assim dizer. Vai executar primeiro a multiplicação, a divisão, e posteriormente vai fazer a outra operação, tá? Segue a mesma lógica. Ó, apresentou um erro aqui. Name imposto não está definido. Foi porque eu só não executei essa linha imposto igual a 0,1, tá? Vou executar de novo. E aí vou e executo e já dá certo. Aí que eu vou e imprimo, tá? Pode ser feito de outras formas? Pode. Sempre pode ser feito de outras formas, tá? Eu poderia colocar um print ali direto. Poderia colocar essa linha aqui toda dentro do meu print, tá? E vai dar a mesma coisa. Existem várias formas de se fazer a mesma coisa. E aqui é uma outra forma de usar a operação matemática, tá? Ó, eu vou executar isso aqui, e aí eu quero falar para vocês sobre uma coisa que eu já falei antes, do operador de adição, uma hora não ser utilizado para somar. Ele vem logo na parte de strings, que eu também acabei de falar que não se pode realizar operações matemáticas sobre strings. Ah, mas o mais é possível utilizar, tá? Peguei aqui, e aqui é uma concatenação de variável, tá? Existe uma outra forma de se concatenar, que é utilizando um mais, tá? Quando, por exemplo, eu utilizo um for, daí eu coloco lá, eu uso for, e aí eu coloco a parte que vai ser impressa ao usuário, depois eu vou pegar um tipo que está inteiro e eu quero converter para string. Ele fica assim, tá? Isso aqui não vai rodar não, mas é só um exemplo. Print algum texto aqui, e aí eu vou usar o mais, mas não é soma, ele é de concatenação, str, alguma variável int. Tá? Isso aqui para ele caber dentro do meu print, tá? Geralmente não. Tem códigos acima, tá? É só um exemplo do mais que não está sendo utilizado como soma, tá? E aqui é uma concatenação de variável utilizando a vírgula, tem essa forma e também tem a outra forma que eu falei ainda agora para vocês, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Tá? Tô indo muito rápido, tô indo muito devagar, falando muito. Beleza, vamos lá. Tá um pouco rápido? Beleza, vou tentar falar um pouco mais devagar. Às vezes eu... Tá com alguma dúvida, Pablo?
Alguma coisa que tu não entendeu? Bom, vamos lá. As strings, elas são usadas para gravar informações em formato de texto, tá? Ela é uma cadeia de caracteres. Vocês podem ver em algumas outras definições que strings são arrays, são vetores e tudo mais, tá? Mas aqui a gente vai tratar dessa forma, tá? Uma cadeia de caracteres. E por ela ser uma cadeia, implica dizer que existe uma ordenação e que ela importa, tá? E a leitura dela é da esquerda para a direita. Bom, ela é uma cadeia, a ordem importa. Eu posso localizar, então, os elementos da minha string. E isso é usando índices para acessá-los, né? E aí a gente utiliza o colchete, isso é colchete, né? Sempre me confundo. Utiliza o colchete e a indexação, a contagem dela inicia por 0. E outra característica também importante da string é que ela é imutável, tá? Vocês vão ver o colchetes quando eu falar de lista com vocês, e índices também, tá? Porque, bom, para outra hora. Ela é imutável, se eu defino uma string, ela não pode alterar. Eu já vou mostrar para vocês uma tentativa de mudança, tá? Eu defino uma string, eu declaro uma string literal da seguinte forma. Dou uma variável, atribuo ela, abro aspas simples ou dupla, e coloco o meu texto. E aí fecho normalmente. Lá no C, eu abro 3 aspas duplas ou 3 aspas simples. E assim eu posso declarar uma string de múltiplas linhas, tá? 4, 5 linhas. Tá? Vamos lá de novo pro código. Bom, aqui eu declaro, né, as minhas strings. Essa é uma string, essa é outra string. Aí aqui com aspas simples e aqui com aspas duplas. Tá? Assim que se declara uma string. Vou rodar. E aí eu declaro uma outra string, né? Minha string é igual ao mini curso Introdução ao Python. Vou rodar. E aqui é uma forma de acessar os elementos da minha string, tá? Eu abro colchetes e aí eu indico a posição. Lembra que começa por 0, então se eu colocar 0 aqui, ele vai tentar mudar o M aqui, tá? E aí eu vou colocar aqui minha string na posição 0, eu quero que ela seja igual a I. E aí eu vou rodar. Ó, já me aparece um erro. str object não suporta essa assinatura, tá? Não suporta essa mudança. Tá? Então, quando eu falo que uma string ela é imutável, é nesse sentido. Tá? E aí, se eu só deixar minha string colchete 0, eu vou e tenho acesso a qual é o que está localizado nessa posição. Tá? Essa função aqui é uma função built-in, tá? Que ela me devolve o comprimento de uma string, o comprimento de uma lista, o comprimento de um dicionário, de uma dupla, tá? Então, se eu rodar aqui, ela vai fazer a contagem disso aqui, tá? E aí eu falo para vocês sobre o slicing, fatiamento, é muito utilizado em análise de dados, né, para fazer limpeza, enfim, tratar os dados, tá? A sintaxe dele é o nome da string, né? Abre colchetes, aí ele pega um ponto inicial, 2 pontos e vai até outro ponto. Então, por exemplo, eu peguei aqui a minha string, tá? A gente ainda tá falando dessa string aqui.
Eu vou rodar esse slicing aqui. De 1 até 2. Então, ele pega o I, no caso, tá? Se eu pego, eu vi que o comprimento dela é 31. Vamos rodar aqui até o... E tinha outra string aqui. Ó, olha só. Ele foi lá da posição 2, tá? Ó, 0, 1, 2 no N. E foi até o último, até o ponto final, tá? E aí existem outras formas também de fazer o slice, tá? Quando eu pego todo, quando eu coloco assim, vazio, né? 2 pontos e um 4, quer dizer que eu tô pegando todos os elementos até o 4, tá? Então ele só vai rodar um mínimo. Nesse caso, tá? 0, 1, 2, 3. Até o 4, tá? E aqui é a mesma forma. Ele vai do segundo elemento até o restante. E aqui ele pega ordem inversa. Nesse caso aqui, ele executa saltos, tá? Saltos de 4. E aí tem várias formas de você fazer isso aí. Mas o slice não é exatamente foco, ele é muito utilizado como eu disse anteriormente, na parte de análise de dados. E aqui venho de novo com strings são imutáveis, tento mudar um determinado elemento e não consigo, tá? Aquele mesmo errinho lá. E agora, operação com strings, isso é possível? Olha só, eu tenho aquela minha primeira string, e aqui eu estou executando uma outra string. Tá? E aí, numa variável chamada de frase, eu atribuo ela minha string mais a segunda string. O que isso vai me resultar? São duas strings, eu não faço operações matemáticas, mas olha só o que me retorna. Me retorna as duas variáveis concatenadas, tá? E aí você poderia colocar uma terceira string, enfim. Bom, isso aqui é só uma besteirinha mesmo, tá? Esse que não é exatamente tipo assim, uma string multiplicado por 10. Só quer dizer que vai repetir essa string 10 nesse número de vezes, tá? No caso 10. Esse aqui que acontece. É legal para fazer, por exemplo, tipo assim, você quer deixar um negocinho bonito, você vai e coloca, por exemplo, tracinho. Aí ele vai, entendeu? Só para, pelo menos eu só usei para fim de design mesmo. Bom, e aqui eu falei das funções built-in lá no começo, né? E aqui tem algumas funções ditas lá naquela tabela, eu vou mostrar para vocês elas aplicadas às strings, tá? Bom, eu tenho aquela minha variável lá, o lamundo, né? Deixa eu voltar lá no começo. Cadê ela? Cadê? Tá aqui, esse é o lamundo aqui. Aqui. Não tá bonito, não é pra ficar bonito, é só pra exemplificar, tá? Bom, olá mundo.upper, e aí o que vai me resultar, tá? O upper, ele é uma função built-in que vai retornar tudo da string em uppercase, que são letras maiúsculas, tá? Vai me retornar isso aqui. Vou só tirar esse negócio aqui que tá ficando feio já. Lowercase é o oposto ao upper, né? Tudo estava em maiúsculo, agora tudo vai ficar em minúsculo. E essa aqui é uma função interessante, ela também é muito utilizada, olá mundo.split. E olha só, eu não falei de listas ainda com vocês, mas essa função split, ela pega uma string e deixa ela em formato ela adiciona espaços em brancos, deixa no formato de lista. Isso aqui é uma lista, tá? Eu abro colchetes, isso aqui é uma lista de strings. O que é uma lista de strings? Uma lista composta exclusivamente por strings. Listas em Python, ela tem essa sintaxe e elas são heterogêneas, elas não são de um tipo definido. Eu poderia colocar aqui um número inteiro, por exemplo.
Mas ele deixa num formato. Isso aqui não é exatamente uma lista. Se eu quiser deixar isso aqui como uma lista, lá mundo igual a list, que é uma outra função, tá? E aí eu vou imprimir aqui, olá, mundo novamente. Entendeu? Ó, me retornou uma lista vazia. Por quê? Porque eu só criei uma lista vazia, tá? E aí não vai ser abordado lista, não vou mostrar como, não vou abordar profundamente, tá? Mas é possível adicionar os elementos a elas e tudo mais. Mas ela deixa o split, ele deixa no formato de uma lista, tá? Mas para eu fazer, para operar, tratar como lista, eu coloco essa funçãozinha aqui, tá? Vocês entenderam? Tem alguma dúvida? Bicho. Usando lista, tem como selecionar elementos que nem na string, só colocando posição. Sim, Paulo. Exatamente essa forma de acessar strings, tá? Vou criar aqui uma lista, tá? Minha lista. Vou criar aqui uma lista de inteiros, tá? Esse quadro. E aí eu posso acessar o elemento na minha lista. Eu uso a mesma sintaxe. Minha lista, abro colchetes e anuncio a posição que eu quero acessar, tá? Aí ele vai e me imprime. Tá? É a mesma coisa. Ah, toda vez que eu declarar uma lista eu preciso dar os elementos? Não, não precisa. Tá? Você pode utilizar laços condicionais, o for, por exemplo, e adicionando os elementos, enfim. Tá? Uma lista não precisa ter uma quantidade de elementos definidos, não precisa já ter os elementos, você pode simplesmente adicionar depois. Tá? Vamos lá. Já foi o split. E aqui é uma outra função built-in, que é o format. Tá? E, ó, olha só como é que funciona. Ela é utilizada para substituir argumentos formatados na strings, gerando uma nova. Então, eu uso esses colchetes aqui, tá? E aí, depois, eu passo em formato de parâmetro, tá? Aqui. Preço é igual a isso aqui. E aí, quando eu uso preço.format, eu coloco exatamente o que eu quero lá, separados por vírgulas, tá? E aí são outras funções com strings, tá? Ó, capitalize, count, que conta a quantidade de vezes que o elemento se repete numa string, o find, que procura um determinado caractere, tá? E aqui ele retorna com a posição, find novamente aqui, procurando só um, sempre volta com a posição. No Python, o Leonardo vai falar isso com vocês, tudo é objeto, tá? Tudo é objeto. Então, os objetos têm métodos, têm parâmetros, e comportamentos, né? Então, o tratamento da sintaxe do Python é tudo com um objeto, e aí o Leonardo vai bater um papo com vocês sobre isso de forma mais legal, tá? E aí que eu tenho um objeto, olha só, esse aqui foi um exemplo para quando não é previamente definido, tá? O ST não foi declarado e aí vocês podem ver o erro. Esse aqui, o none, tá aqui no slide. O none é um tipo que é o tipo nulo do Python, tá? Lá em Java. Tá? O tipo lá em Java, por exemplo, é null. No Python é um none, que vocês estão vendo aí. Ela não devolve um valor. Quando ela não devolve um valor, ela implicitamente devolve um nome, tá? É padrão, como se fosse padrão, tá?
Vamos lá. Bom, e aqui, controle de fluxo, falando sobre o if e o for. E aí, quem não tem um pouquinho de conhecimento já de lógica de programação, algoritmos, pode ficar um pouquinho perdido. Vou tentar explicar mais devagar, tá? Falar mais devagar nessa parte aqui. Bom, primeiro eu abordo com vocês o if, tá? O if, ele é o se, né, em português. Ele é uma condição, se alguma coisa acontecer, então vai acontecer outra, ou então, se algo acontecer, então não vai acontecer outra coisa, tá? E ele faz verificações lógicas em um trecho de código. Então, por exemplo, aqui em português mesmo, eu coloquei, se 4 é par, então ele vai escrever essa mensagem, 4 é par. Tá? O se, ele funciona dessa forma na programação. Tá? Aí o trecho de código, se 4 é par, então faz com que o resultado seja verdadeiro, por conseguinte, executa o próximo bloco de código. Bom, voltando lá para o notebook. Vou achar aqui. Bom, aqui é um simples, tá? O basicão lá. Eu declaro uma variável com valor 4 e aqui eu faço uma verificação se é um número par. Olha só, quanta coisa eu já tô misturando. Para quem não tem a prática, por isso que é importante ficar fazendo exercício, ficar tentando se envolver em projetos simples, essas coisas para ir pegando a manha. Ó, por exemplo, vocês têm aqui o if, 4, aí um módulo, aquele operador matemático, aí já combinação dos dois iguais para fazer a verificação, tá? Mas o que quer dizer isso aqui? Como é que eu leio? Eu tenho uma variável chamada i, que ela recebe o valor 4. Se o resto da divisão entre 4 e 2 for igual a 0, então eu vou imprimir a mensagem 4 é par. Tá? É isso o que aquela mensagem no slide em português quis dizer em Python. Tá? E aí eu trato com vocês o else. O que é o else? O else é o se não. Tá? Se alguma coisa acontecer, então eu executo isso. Se não acontecer, eu executo outra coisa. Tá? É esse o significado. E em Python, como é que fica? O bloco if pode ser escrito pela instrução else, que contradiz o primeiro comando. Então, aqui, declaro minha variável, aí verifico se o número é par. Se ele não é par, eu vou imprimir a mensagem 20 aí. Tá? Exemplo bem simples, bem bestinho para vocês. Poderia fazer de média, de aluno, essas coisas assim, bem simples. O if, o elif, ele é a combinação entre o else e o if. O que quer dizer? Se algo acontece, então eu executo isso. Se não, se outra coisa acontecer, eu vou executar isso. Tá? Ele contradiz o primeiro comando, mas ele já coloca uma outra condição. Então, olha só. Se x é menor que zero, vai imprimir que ele é um valor negativo. Se não, se x for igual a zero, vai imprimir que ele é um valor igual a zero. Se não, quer dizer, se ele não é menor que zero, se ele não é igual a zero, mas ele está entre 0 e 5, eu imprimo outra mensagem. E se não, se negando todas as outras possibilidades acima, ou seja, x maior ou igual a 5, ele vai imprimir a mensagem maior que 5, tá? Isso é o que quer dizer o if. Dá um exemplo. Um outro exemplo, um pouquinho mais difícil. Pensa aqui comigo. Eu declarei uma lista, tá? Igual eu mostrei lá para o Paulo. Uma lista de valores inteiros. 1, 2, 3, 4, até 10. Tá? E aí eu quero percorrer essa lista e só quero imprimir os valores pares.
Vocês ainda não viram como percorrer uma lista, mas vocês já sabem como imprimir o valor par. Tá? Então, o if pode ser utilizado nessa situação, por exemplo. Eu só compliquei um pouquinho mais, mas tem outras complicações. Por exemplo, você vai fazer tratamento de dados, você quer pegar, por exemplo, eu quero pegar os participantes do sexo feminino cuja idade é maior que 25 e menor que 30. Tá? Então, isso já é um casinho um pouquinho mais difícil ainda, usando o if. Tá? Então, o if ele vai se complicando dependendo do seu problema, dependendo da sua aplicação. Meu intuito aqui é mostrar para vocês o que é o if e como ele se comporta. Tá? E aí, quando forem ver outro assunto já com o Léo, e aí, com certeza, o if vai estar lá de forma mais complicada para vocês. Mas o funcionamento básico, a caixa preta do if, funciona assim, tá bom? E aí eu venho aqui, olha só, falando sobre o for já. O que é o for? O for, ele é um iterador. Ele vai percorrer alguma sequência, alguma lista, alguma tupla, tá? E aí ele vai utilizar alguma variável para ir identificando os elementos que ele está percorrendo, tá? Então aqui eu criei uma sequência de strings aqui, Beatriz, Ana e André. Para o nome na sequência, como é que eu leio? Para nome. Para o nome é o iterador, tá? Ele que está percorrendo a minha sequência. Então, para nome e sequência, para cada nome, para cada elemento que está na sequência, eu vou imprimir esse nome. Poderia ser, por exemplo, o i, tá? Isso aqui quer dizer o quê? É um passo que eu estou dando na minha sequência. Tá? Eu estou percorrendo a minha sequência. Olha só, acabei de falar com vocês. Se eu quero percorrer uma lista de 1 a 10, quero imprimir os valores pares, aí vocês ainda não aprenderam como percorrer. Bom, vocês aprenderam. A gente utiliza o for e aí usa o iterador, que é o que a gente chama, tá? Então, para ir numa sequência, vai percorrer o tamanho da sequência, ele vai imprimir o nome. À medida que ele for, ele imprime o nome. Oxi. Pronto, tá aqui, tá? Ó, como é que acontece isso aqui? O i percorreu a posição 0, e aí ele vai imprimir. O i percorreu a posição 1, vai imprimir. Percorreu a posição 2, vai imprimir, tá? O que vem aqui, nesse exemplo de código, vem aqui, tá? Porque é o iterador. Bom, aí aqui eu abordo o continue, né? Que é uma palavrinha que a gente utiliza, um pouquinho mais complicadinha, que ela avança o laço for, tá? Então, olha só, tem outra sequência, 1, 3, none, 4 e none. O que é um none? É o valor nulo lá, padrão, tá? Ele não é ausência de elemento, tá? É um elemento none. E aí eu tenho como iterador valor, tá? Para valor percorrendo outra sequência, que foi a sequência que eu defini, se o valor é vazio, olha só o if. Estou percorrendo uma sequência. Se o valor que eu estou nele, ele é vazio, ele é nulo, continua o bloco, não executa nada. Nesse bloquinho aí de if não vai executar nada, vai executar o contínuo, vai continuar a iteração, tá? Aí vem para o else. Ou seja, o valor está aqui, ó, tá nessa posição. O que ele vai fazer? Vai continuar percorrendo, tá? Agora, vamos executar aqui, que é mais... Olha só, o valor veio aqui no 1. O que acontece? Ele vai imprimir. O valor veio no 3. Ele vai imprimir. Pô, o valor chegou aqui no none. O que acontece? Se o valor é none, o que ele faz? Ele continua percorrendo. Então, ele vem para o 4. E aí, o que ele faz no 4? Ele imprime o valor. E aí, no 5, né, segue o código, ele continua. E aí, a sequência já acabou, terminou a instrução, tá? Bom, continua. O break vai encerrar, tá? Então, olha só, outra sequência. Eu vou repetir que essa tá grandinha.
Bom, para o meu iterador chamado valor, para valor na outra sequência, se o valor for igual a 2, ele vai imprimir é par. Se não, se o valor é nulo, ele vai interromper. Quer dizer que é par? Não, só estou exemplificando, tá? Por exemplo, vou colocar aqui é 2. Não tem problema, só estou exemplificando, tá? Se o valor é igual a 2, vai imprimir é 2. Se não, e se o valor for nulo, se não for 2, mas for nulo, ele vai interromper a sequência. Vai acontecer. Pô, não está executando nada. Alguém sabe me dizer o porquê? Bom, exatamente. Agora eu vou fazer isso aqui, Paulo. Fazer isso aqui, tá? Pronto. Entendeu o break? Então, no caso, ele interrompe a sequência, tá? E ele vai percorrendo aí. E por que que ele parou aqui? Porque foi o none logo em seguida, né? Vou tirar esse none aqui. Sim, ele para o for. Ele interrompe logo o laço. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar uma coisinha aqui. Olha só. Já me deu o código, tá? Ah, uma coisa que eu não falei para vocês, mas é muito importante, é sobre a indentação do Python. Nossa, isso é extremamente importante. Eu tenho aqui outra sequência, count, aí eu inicio o for. Veja que tudo que está sendo executado pelo for está dentro, por assim dizer, está recuado, tá? Eu utilizo um tab aqui, ó, um tab ou um espaço, dependendo. Mas eu utilizo um tab. Se eu colocar o if aqui, o for é uma coisa, o if é outra totalmente diferente, não tem nenhuma relação entre esses dois laços. Mas eu coloco aqui, o if vai estar executando dentro do for, tá? E assim segue. Se, por exemplo, eu tirar o elif aqui e colocar aqui, tá fora, entendeu? Então ele tem que ser sempre alinhado, tá? Percebo que é até mais bonito de ver, tá bom? Lá no Java, por exemplo, você tinha uma instrução, daí você abria colchetes, e aí tinha todo um bloco aqui, bloco, e aí quando fechava o colchete você sabia que era o encerramento daquele bloco. No Python não tem isso. No Python são esses recuos aqui. E sempre quando utiliza o if, ou for, ou while, que vocês vão ver, tem esses dois pontos, tá? E aí o encerramento desse laço é simplesmente recuando aqui, tá bom? Bom, olha só, o break ele vai sair do for, tá, Lisa? Ele é uma quebra de laço, tá? O contínuo ele continuava lá, o iterador, e o break já sai do laço, tá? Não precisa. Não precisa usar. Hoje eu vi. Não precisa, não precisa. Continuação de pessoa. É, assim, é boa prática, né, Paulo? Boa prática. Eu, particularmente, gosto de ver uma coisa bonita. Então, eu utilizo o recuo para ficar bonito. E aí, no Python, é muito além de estética. É funcionalidade do código. Tá, deixa eu correr aqui. Acho que já é um dos últimos códigos já. Bom, olha só. O que eu fiz aqui? Eu fiz uma outra sequência. Daí, eu iniciei uma variável count. E dei igual a 0, tá? E aí eu fiz o iterador valor, percorri a minha sequência e fiz a comparação.
se o iterador ele for igual a 2, o meu count vai usar isso aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é equivalente, vou usar um comentário aqui com hashtag, tá? É assim que eu comento em Python. Isso aqui é equivalente a count igual a count mais 1, tá? Mas para eu não precisar escrever tudo isso, eu utilizo o count mais igual a 1. Em seguida, eu imprimo, tá? Se, por exemplo, eu não quiser ficar assim, 1, 2, se tivesse mais 2, 3, 4 e tal, beleza, vou excluir aqui, tá? E aqui é um outro código já, que eu já estou contando a quantidade de elementos disponíveis na minha sequência, tá? Quantos elementos iguais a 2 tem na minha sequência. Pô, mas veja bem, eu vou interromper aqui. Olha só onde eu vou mostrar uma coisa para vocês. Olha a bizonhice. Não conhecer a linguagem faz a gente cometer umas bizonhices. Olha só. Lembra que eu falei para vocês do count? Onde foi que eu coloquei esse bicho? Acho que estava em algum código. Mas lembra que eu falei para vocês do count? O count, ele é uma função built-in que a gente não precisa estar contando. Ele conta para a gente. Eu utilizei, acho que lá em strings. Espera aí. Deixa eu achar aqui. Deixa eu... Tá aqui, achei. Olha só. Lembra da minha variável olá mundo? Vou declarar outra aqui. Tá? String exemplo. Ó. O que esse count, essa função fez aqui? Contou quantas vezes eu tenho a letra A, né? Sem precisar escrever aquele código. Tá, vamos ver, vamos testar isso com lista, tá? 2, 2, 3, 2, none, 2, 4, 6. Vamos ver se isso aqui dá. Must be str, not change. Ô, Léo, sabe se isso vale com string isso aqui? Tá, então find aqui. Erros em Nova York. Acontece. Finge que eu não falei nada disso. E aí usa o count mesmo, tá? Mas tem função para contar isso, tá? É bizonhice. Bizonhice fazer ao vivo é mais complicado. Ao vivo dói mais, Paulo. Se fosse gravado, pelo menos dava para recortar, mas beleza. Bom, tem função para isso, tá? E aí, não conhecer as funções, bibliotecas e tal, faz a gente cometer umas bizonhices dessa mesmo. Tanto escrever um código sem necessidade, querer reinventar a roda, ou então errar ao vivo, assim como aconteceu. Tá? Vamos lá. Essa aqui é outra função built-in, tá? Range. E ele é alcance, tá? Basicamente. É um alcance uniformemente espaçado. Ele é muito utilizado com um for. E, por exemplo, nesse código aqui, para um iterador ir percorrendo um alcance de 0 a 10, ele imprime, né, faz as condições aí. Se o i for divisível, se o resto entre i e 2 for igual a 0, é pá. Se o resto entre i e 5 for igual a 0, é divisível por 5.
tá? Então, o range, ele faz esses alcances. E aí tem como, por exemplo, aqui, o range, ele vai possuir o início, o fim e o passo, respectivamente. O que quer dizer? Ele vai de 0 a 20, pulando de 2 em 2. E aí, por exemplo, você tem uma lista, você quer imprimir só os valores pares, você já não precisa fazer uma verificação. O que você faz? Você coloca o elemento inicial, o final e faz percorrer, dá o pulo de 2, tá? E aí aqui, por exemplo, ele já vem na ordem inversa. Count funciona para a lista. Oh, mano. É aí agora. Peraí. Olha só, não foi eu que errei, não. Foi o Júpiter Notebook, ó. Eu nem gosto de culpabilizar os outros, mas ó, eu voltei e aí acho que eu não tinha rodado a linha 41, tá? Então cancela o cancelamento, volta para a ordem. Utiliza a função count aí que já não precisa daquela bizonhice, tá? O erro estava errado também. Bom, 1h28, né? Era para ser só 1 hora. Já acabei falando muito, como sempre. Bom, e o que eu tinha para falar com vocês hoje era sobre isso, tá, pessoal? Amanhã o Leonardo vai estar com vocês, abordando outros. Leonardo assim, as raivas que vocês passaram hoje, vocês não vão passar amanhã não, com o menino é muito fera, muito bom mesmo. Vou estar aqui também, aprendendo com ele. Obrigado pela participação. Leonardo vai dar uma palhinha aí, tá? Deixa eu só liberar aqui para ele. Libera aí, Léo. Oi, alô? Alô? Tá me ouvindo aqui? Sim, então só aumenta aí um pouco. Beleza, peraí. Agora tá me ouvindo melhor? Sim, tá top agora. Só para quem assistiu a aula de hoje, amanhã eu vou dar uma continuidade, falar sobre funções e vamos ver exatamente até onde a gente vai. Talvez eu apresente um pouco de classes para vocês, se der, né? Mas amanhã vai ser funções e outras condicionais que tem também no Python. Eu vou mostrar para vocês um pouco de exceções e para vocês entenderem as exceções, os erros. Né? Muitas vezes acontecem erros e a gente não sabe. E aí, se você conhece as exceções, você vai automaticamente conhecer os erros que acontecem para vocês entenderem o que o Python está tentando te dizer. Olha, está errado isso. Não, você fez errado isso. Talvez você tenha que tentar fazer isso. Então, a ideia amanhã é dar uma continuidade. E obrigado por assistir a aula da Bia. Amanhã a gente se vê com o nosso querido VS Code. Valeu aí, Bia. Pode finalizar a aula. Beleza, galera. Muito obrigada pela participação, pela paciência, tá? Amanhã o compromisso é às 19, horário do Acre, 21, horário de Brasília. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, tenha sido legal, tenha aproveitado alguma coisa, tá? E é isso aí, tá? Boa noite, fiquem na paz, até amanhã. Opa, peraí. O material vai ficar disponível. Pedro, tá lá no GitHub. Ixi, o Pedro saiu. Tá lá no GitHub, tá? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu abrir pra... É porque eu coloquei o código que tava... Eu coloquei um outro código lá, mas eu vou atualizar, que eu fiz algumas mudanças nesse, tá? github.com/bngomes, tá?
E aí tem aqui lista de convidados. Não, peraí, introdução Python, tá aqui. Aqui são os arquivos, tá? Que eu passei hoje. E aí é isso, tá? Beleza? Valeu, galera. Boa noite.